Olá pessoas! Sejam bem-vindos a mais um 7 coisas que você precisa saber sobre uma dada semana da NFL. Claro, não dá pra falar sobre todos os jogos aqui, até porque eu não tive tempo de assistir todos os jogos ainda. Eu publico esse vídeo na segunda, na hora do almoço, mas o que eu não falei aqui eu falaria amanhã, tá? Então vamos juntos analisar um pouco desta semana 11. Vamos lá, vamos começar rapidinho com o Bryce Young, que eu macetei nas últimas 2 semanas. Não se esqueça, aliás, de se inscrever no canal e vem com a gente para mais conteúdo no Like Plus, tá? Tem um monte de vídeos exclusivos vindo para vocês nessa semana. O Bryce Young foi muito mal nos 2 últimos jogos, né? Na derrota para os Saints, na vitória contra os Packers. E agora contra Atlanta, eu palpitei em Carolina, inclusive, na última semana. Aliás, eu fui bem nas zebras, né? Nesse último vídeo de palpites. O Bryce Young foi muito bem em profundidade, finalmente, né? Em média distância, né? Para mais de 10 jardas, 10 de 15 e 2 touchdowns. Foi bastante pressionado, a defesa de Atlanta continua atormentando a vida dos quarterbacks adversários nessa temporada. Sofreu 5 sacks, mas quando foi pressionado e conseguiu soltar a bola, até que teve um bom desempenho. Não foi um grande jogo do comitê de running backs, por assim dizer, do Carolina Panthers, né? Quem resolveu essa parada foi o Bryce Young. Eu, sinceramente, não sei o que aconteceu para ele jogar dessa forma, até porque, como eu falei, a defesa de Atlanta pressionou e a secundária dos Falcons entrava nesse jogo como uma das 5 melhores da NFL aí em relação às jardas aéreas cedidas por jogo. A defesa terrestre muito frágil dos Falcons e meio que inverteu as coisas nesse jogo fora de casa. Com isso, Carolina segue vivo na briga pelos playoffs, vamos ficar de olho. E eu falei uma coisa na transmissão ontem, que é o seguinte: todos os quarterbacks da NFL eles têm condições para ter um jogo assim na temporada. O Tua já teve, por exemplo, um quarterback bastante criticado, o Bryce Young está tendo agora, o próprio Justin Fields na semana 1. Isso acontece. Eu não estou querendo tirar o mérito do Bryce Young, não. O mérito dessa vitória, eu não vou dizer que é totalmente dele, mas é muito por parte dele. De qualquer forma, o que separa os bons quarterbacks dos quarterbacks abaixo da média na NFL é a consistência. Vamos ver se o Bryce Young continua entregando isso. A gente não pode ter memória curta. Ele vem de 2 jogos péssimos e agora um jogo muito acima da média. Tomara que continue assim, tá? Porque é uma primeira escolha geral, o quarterback mostrou muito talento em Alabama, mas com dificuldades na NFL quando sente o pocket colapsando, quando sente a pressão e passando a bola no perímetro. Isso não aconteceu nesse jogo. Vamos ver se continua. Segunda coisa que você precisa saber é que tivemos o jogo da Receita Federal. Esse foi o Imposto Allen Game, né? Tava demorando, mas esse foi, vintage Josh Allen. Interceptação horrorosa de dentro da endzone, que ele cospe a bola pra frente, uma coisa bizarra que ele fez ali. Não pode fazer isso, né, Josh Allen? Eu sei que você é muito doido, mas no próprio campo de defesa, na endzone, soltar a bola daquele jeito, é melhor jogar a bola fora. E a segunda interceptação também, um pouquinho atrasada no timing, mérito da defesa de Tampa. 2 interceptações dos Buccaneers, que sofreram uma ausência por boa parte do jogo. Jamel Dean, cornerback, está jogando bem nessa temporada, machucou no início da partida, foi um fator para o resto aí do confronto contra o Tampa Bay Buccaneers. E eu digo que é o Imposto Allen Game porque ele pagou 27,5% para o adversário, mas o resto da produção foi magnífico, sobretudo o segundo tempo, conectando muito bem com os running backs do Josh Allen nessa partida. E aquele negócio também que eu falo bastante: chega final de novembro, chega dezembro, o Josh Allen vira Super Saiyajin. Então vamos ficar de olho no Buffalo Bills. Não dá para coroar ainda o New England Patriots para ganhar a divisão, tá? Buffalo ainda está na briga. 44-32, os Bills sobrevivem. Mas a defesa terrestre dos Bills fez mais um jogo ruim. É a pior defesa terrestre da liga, junto da defesa dos Giants. Não dá para sonhar em Super Bowl com essa defesa jogando dessa forma contra o jogo corrido. Não dá. Se jogar desse jeito nos playoffs, a chance de cair é alta, porque aí vai depender do Josh Allen fazendo milagre. E às vezes pode ser que venha 3, 4 interceptações no jogo que ele quer fazer milagre. O Buffalo Bills, ele me lembra, neste momento, alguns times do Green Bay Packers com Brett Favre, que o elenco deixava o quarterback na mão, aí ele forçava as coisas e a culpa ia pro quarterback. Se os Bills tivessem perdido esse jogo, mesmo com a produção que o Josh Allen teve, os quase 70% do que não entra na alíquota do imposto, ia ser culpa dele, a derrota talvez, mas o principal fator é que a defesa de Buffalo contra a corrida não está jogando bem. E diga-se que sem o Buck Irving, Tampa não estava jogando tão bem assim pelo chão nessa temporada. A ver, hein? Eu se eu fosse torcedor dos Bills, estaria preocupado com essa defesa terrestre. Terceira coisa que você precisa saber é que o Myles Garrett hoje é o favorito para defensor do ano. Essas coisas estão mudando semana a semana. Tem o Nick Bonito ainda na equação, ainda tem o Aiden Hutchinson na equação. Não teve tanto impacto assim no Sunday Night contra o Jalen Hurts, mas foi mais um jogo de múltiplos sacks do Myles Garrett. Aliás, múltiplos mesmo, tá? Porque ele teve 5 sacks contra os Patriots e agora 4 sacks. Só nessa ele acumula 9. Na temporada são 15. Existe um cenário, talvez, que o Myles Garrett possa quebrar o recorde do TJ Watt, do Michael Strahan, de 22 sacks e meio. Esse cenário existe, até porque ele está conseguindo múltiplos jogos aí com mais de um sack. Então, assim,
pode ser que aconteça, não dá para descartar isso. Faltam 7 sacks e meio para ele pelo menos empatar, ele teria que ter um sack por jogo, basicamente. Não é surreal imaginar que ele possa ter uma marca como essa de média nas próximas partidas. Sobre o Myles Garrett, eu critiquei ele em relação à questão de que, putz, ele fez aquela carta que ele quer ser campeão, papapó, que ele tá mirando o Hall da Fama, tal, blá, fez a greve e renovou com os Browns, certo? Beleza. E eu critiquei ele. Falei, olha, falou isso tudo, e aí depois assinou um contrato milionário com Cleveland e resolveu ficar em Cleveland, que ele sabe que no curto prazo esse time não vai para lugar nenhum. O ataque do Cleveland Browns é uma calamidade. Seja o quarterback que for, tá? Vou falar sobre isso mais amanhã. Seja o Dylan Gabriel, seja o Shadow Sanders. Jesus amado, a interceptação que o Shadow Sanders teve nesse jogo. Enfim, mas eu queria falar uma coisa agora e ser justo um elogio. Quando você tá envolto por colegas de time que estão jogando muito abaixo e que estão muito abaixo do que você pode entregar, é muito fácil você jogar a toalha e protocolo Schumacher 96 na Ferrari, o carro era uma bomba. E aí o cara foi lá e remou. Acho que a história do Schumacher, inclusive, na Ferrari, ela precisava ser mais elogiada. Eu sei que aqui no Brasil acabou se pegando o estigma por conta do Barrichello, por conta da Áustria 2002 e tal, papapá, mas o cara ergueu a equipe e conquistou o primeiro título em 20 anos para a Ferrari. Você estar num nível tão acima como o Myles Garrett está, na posição dele, e ter tanta coisa ruim no time, eu digo em relação ao ataque, tá? Porque a defesa de Cleveland é boa. Cara, é difícil continuar remando. Porque o que o Myles Garrett pode fazer? Ele não pode jogar de quarterback. Não tem como ele bater na porta da diretoria e falar assim, e aí galera, vocês não vão draftar um quarterback não? Eu tô de saco cheio de sacar o quarterback adversário. Vocês não vão draftar um quarterback bom, pra variar um pouco? Vocês não vão arrumar esse ataque? A gente toma 20 pontos, o ataque não faz nem 21. Cara, deve ser muito difícil. Eu tento me colocar no lugar... Eu fiquei pensando isso aí hoje de manhã. Eu tento me colocar no lugar dele e assim... Ele tomou a estrada mais difícil de todas, que é você performar num nível absurdamente de elite, mesmo que você saiba que, por melhor que você seja, não vai arrumar o todo. Por melhor que o Myles Garrett seja, ele é uma formiguinha nesse caso. O cara teve 5 sacks contra os Patriots, eles perderam. O cara teve 4 sacks contra os Ravens, eles perderam de virada. Então, para e pensa que loucura. Tenta se colocar na cabeça do Myles Garrett. Não importa o que ele faça, Cleveland não vai para os playoffs neste ano, mesmo ele jogando como um defensor do ano. Então, eu tenho que tirar o chapéu. Vou imitar o Raul Gil. Pra quem? Não, eu vou deixar vocês muito surdos. Eu não vou fazer isso. Vou gritar aqui, as pessoas vão reclamar comigo. Mas a minha imitação do Raul Gil é boa. Chapéu! Bateu o café, né? Na verdade, eu tomei... Hoje eu financei o Max Verstappen. Hoje eu não tomei café, não. Então, assim, queria frisar isso. Eu tiro o chapéu e eu aplaudo a postura profissional que o Myles Garrett está tendo de se doar 110%, mesmo sabendo que o time não vai a lugar nenhum e mesmo estando com a vida garantida. Ele poderia sentar em cima desse contrato, ser chinelinho e não mudar nada na vida dele. Se poupar, evitar uma lesão, mas o cara está se doando 200%. E eu realmente acho isso louvável. É o que eu faria se eu estivesse no lugar dele. É difícil, é o caminho mais... Eu não sei se eu conseguiria, é o caminho mais difícil, mas é louvável. Sobre isso, tem cupom, claro. Vocês viram bebendo água aqui? O jogador invictus da semana é o Myles Garrett, né? Pelo que fez nessa partida, mesmo com o Cleveland perdendo, e tendo essa resiliência, essa capacidade de seguir em frente mesmo em meio a adversidades. E a gente traz para vocês de novo o nosso cupom da Invictus. Aí o cupom é CURTE, para você ter desconto em vários produtos. Este aqui é o copo térmico, tá com água aqui, tá? Não tá com café. E tem os adesivos também, ó. Ó o adesivo do líder da NFC Norte aqui, hein? Ó aqui, ó. Aqui, ó. Ó o líder da NFC Norte aqui, Brasil. Muito bom. Tem os copos térmicos, adesivos, tem mochilas, cabe um monte de coisa também, vou mostrar em breve. Entra lá em Invictus, com u, tá, .com.br, com o meu cupom CURTE, você tem desconto para adquirir esses produtos. Copo térmico, garrafa térmica, tem camiseta lá também, ao estilo Novembro Militar, tal, que tem na NFL. E também as mochilas, cabe um monte de coisa, bizarro. Invictus.com.br e o jogador Invictus da semana é o Myles Garrett. Ó, seguindo, o Baltimore Ravens sobreviveu, não foi um grande jogo do Lamar. Inclusive o Lamar Jackson e o Joe Burrow são dois quarterbacks que têm problemas contra essa defesa de Cleveland, vira e mexe, né?
E o que você precisa saber é que os Ravens sobreviveram, virada no segundo tempo. Derrick Henry, acho que foi o principal jogador do ataque de Baltimore nessa partida. E os Steelers se complicaram. Por quê? Eles venceram os Cincinnati Bengals, mas o Aaron Rodgers saiu com lesão no punho esquerdo. Hoje, segunda-feira, a gente deve ter exames para saber a extensão dessa lesão e se o nosso velhinho favorito de 40 anos vai perder tempo por lesão ou não. O substituto do Aaron Rodgers é o Mason Rudolph, que não comprometeu ontem nessa vitória dos Steelers contra Cincinnati. Mas é o Mason Rudolph, né? Pensando nas próximas partidas, lembrando que ainda tem 2 jogos entre Ravens e Steelers. Neste momento, pelo Next Gen Stats, 73% a chance de ganhar a divisão para Baltimore e 26% para Pittsburgh. Os Ravens voltaram a 50%, né? 5-5 de campanha. Olho no restante do calendário para esta divisão. A verdade também é que o Baltimore Ravens ele não empolga tanto. Eu não consigo colocar esse time como um favorito ao Super Bowl hoje. Tem campeonato para vir, tem a reta final do ano. Muitas vezes eu falo que a gente tem aí o calendário da NFL vai até o Thanksgiving, esse é o primeiro turno, por assim dizer. Depois o segundo turno é Thanksgiving até a semana 18, e aí os playoffs são outro campeonato, o terceiro campeonato do ano. Agora, nas próximas semanas, a gente vai ver o segundo campeonato. Pode ser que Baltimore deslanche. No ano passado, Filadélfia começou o ano um pouquinho pior, né, nas 4 primeiras semanas, aí teve a folga e depois engatou uma sequência fantástica, indo até o Super Bowl e vencendo o Super Bowl. Agora o bicho vai pegar, hein? Olho nessa reta final, pode ser que Baltimore melhore, mas por enquanto não me empolga. Falando nos Eagles, a quinta coisa que você precisa saber é que a defesa dos Eagles é fantástica. O Vic Fangio é uma das maiores mentes defensivas da história da NFL. Mais um grande jogo da defesa como um todo. Eu nem falei o nome do Quinton Mitchell, porque o Amon-Ra St. Brown está no bolso dele ainda. Não foi tanta marcação mano a mano, os Eagles rodam bastante marcação em zona, mas quando o Quinton Mitchell estava naquele setor, os Lions não conseguiram fazer muito barulho. Grande jogo do cornerback de Filadélfia. Cooper DeJean, mais um jogo sólido dele, teve interceptação inclusive naquele passe desviado pelo Jordan Davis na linha. Isso foi um tremendo problema para o Jared Goff, porque Filadélfia na defesa é um time muito bem treinado. Eles sabiam das tendências dos Lions de passe rápido. E, aliás, a defesa de Filadélfia é uma das melhores da liga contra esses passes rápidos. Era um duelo que pendia aí para o Philadelphia Eagles. Foi meu palpite, inclusive, vencendo essa partida. Agora, o ataque de Filadélfia é chato demais de assistir, hein? E eu não tô falando do tush-push não, tá? Que eu sei que tem muita gente que não gosta, porque é uma jogada meio anticlímax e tal, papapá, em termos visuais. Não tô falando do tush-push não, tô falando no todo. É um ataque chato, um ataque sem variação. É um ataque que não ataca o meio do campo como poderia. Essa talvez seja uma questão do Jalen Hurts, mas é um ataque que... Ele é o ataque do Seattle Seahawks do Russell Wilson, mas sem tempero. É um ataque predicado no jogo terrestre, em volume em primeira e segunda descida e em tiros em profundidade. Quando esses tiros em profundidade não entram, e eles não entraram ontem, o time fica empacado. E neste ano o Saquon Barkley está com menos aceleração, está quebrando menos tackles, ele está um jogador, sim, abaixo. É execução aqui, não é questão tática em relação a isso. Aí primeira e segunda descida o time vai mal, terceira descida longa e vai para o punt, ou no máximo parcela a terceira descida e vai para o tush-push na quarta. É chato assistir o ataque dos Eagles. O que é legal assistir a defesa dos Eagles acaba sendo chato ver o ataque. E isso acaba gerando jogos que eu acho que o fã casual não fica muito empolgado, né? Porque a defesa de Filadélfia aparece, o ataque não aparece e a gente tem jogos de poucos pontos aí. Mérito da defesa dos Eagles, está jogando um nível mais acima, inclusive a chegada do Jalen Phillips foi muito importante, mais um jogo com bastante pressão e com sack em cima aí do Jared Goff, mas em termos plásticos está feio ver o ataque. Os Eagles neste momento são um grande São Paulo do Muricy Ramalho e pode ser que eles vençam um título em sequência, como aconteceu no... Que saudade, meu Deus do céu. Desculpa, o CPF tomou conta aqui, velho. Como era bom ver esse time, velho. Bom, os Eagles com 3 zagueiros aqui, portanto, venceram mais um jogo, venceram feio. Mas foi mais sorte do que juiz em alguns momentos, até porque os Lions tiveram 0 de 5 em quarta descida nessa partida, tá? Então, assim, o Dan Campbell foi mais kamikaze do que deveria. E a sexta coisa que você precisa saber é, sem meu jogo terrestre eu não consigo. É mais uma derrota do Detroit Lions, que o jogo terrestre não funcionou e por tabela o Jared Goff foi exposto. O Jared Goff é o que eu... Presta atenção, vamos lá. Dos mesmos criadores de quarterback batata frita, de jogo da feijoada e de imposto Allen, chega a você agora uma nova expressão. O quarterback pantufa. Só funciona no conforto. Você não sai, como diria o grande Edi Lemon, tuts, 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 quero ver. Você é tipo pantufa, Jared Goff. No conforto, sem pressão, com o jogo terrestre funcionando, você vai voar abaixo. O Jared Goff, com o jogo terrestre funcionando, no play action, passe rápido entrando, ele joga como quarterback de elite. Se vier 30% ou mais de pressão, se o jogo terrestre não funcionar, ele é exposto. E essa é a questão do Jared Goff, e ele sempre vai ser assim.
Ah, você está na primeira oportunidade criticando o Jared Goff. Não, ele é assim e ele vai continuar sendo assim. Isso significa que os Lions não podem ser campeões? Não, não significa. Eles podem, até porque eles podem ter uma pós-temporada fantástica correndo com a bola, por exemplo, o que não vai expor o Jared Goff. Ele não é o famoso quarterback batata frita, porque no conforto vai dar tudo certo. E eu vou mais além, ele não é o único, e eu vou falar sobre ele amanhã. O Sam Darnold é outro quarterback pantufa, porque quando está no conforto, tudo lindo, maravilhoso, com o Jackson Smith e Njigba criando separação, com a linha ofensiva não protegendo, com o jogo sendo contra um adversário de médio ou pequeno porte, em termos de aspirações na temporada, aí dá tudo certo. Mas quando é um jogo que pega pra capar, semana 18 contra os Lions, playoff contra os Rams e agora de novo contra os Rams, uma final antecipada da NFC Oeste basicamente, ele faz besteira. Então, esses são quarterbacks que quando eles estão no conforto, eles vão jogar muito. Eles vão jogar muito. É só ver o jogo da semana passada contra os Commanders, que tem uma das piores defesas aéreas da NFL. Agora, quando pega Vic Fangio do outro lado, fora de casa, Sunday Night Football, aí a coisa complica. Quando pegam os Rams com esse front que Los Angeles tem, aí a coisa complica. Então, esse é o problema do Darnold e esse é o problema do Goff. São quarterbacks que não são quarterback de elite, e eu bato nessa tecla, porque no desconforto eles não conseguem performar com consistência. Vai ter jogo sim que eles vão até fazer um bom trabalho. O Jared Goff teve bons jogos pressionados até neste ano. Mas, quando você menos espera, a coisa engrena pelo contrário. Então, é triste, mas são quarterbacks pantufa hoje e, por tabela, CPF agora, tá? CPF, esse time não vai a lugar nenhum, esse time que eu vou falar agora. Provavelmente vai perder a liderança da divisão. Detroit ainda é o favorito, vou deixar muito claro isso. Eu acredito até que os Packers possam ganhar mais essa divisão. Mas o líder da NFC Norte, neste momento, às 1h02 do dia 17 de novembro de 2025, é o Chicago Bears. Vocês se lembram que eu falei na pré-temporada que existia um cenário que os Bears poderiam, quem sabe, ganhar essa divisão. Eu acreditava nisso? Não acreditava, continuo não acreditando. Mas o nosso Ben Johnson, hein, Brasil? Correndo com a bola, os Bears, que é uma beleza. Que contraste com o ano passado, né? Aquele jogo terrestre modorrento, um monte de corrida pelo meio, o time pica-sonsa que era o Chicago Bears. Finalmente começou a ganhar cagada esse time, hein? Oh, desculpa um monte de palavrão aqui, que, pô, eu tô CPF, eu não consegui aguentar. Amanhã mais sobre o Chicago Bears. Líderes da NFC Norte, lembrando que os Bears pegam mais uma vez os Lions, provavelmente eles vão tomar uma surra, 2 vezes os Packers, e tem o Sunday Night Football contra os 49ers, briga direto pelo wild card, que Deus nos proteja. E pra terminar, Bo Nix foi bem no segundo tempo, a defesa de Denver fez mais um trabalho excelente, né, pressionando o Mahomes, já falo sobre isso. Bo Nix, 215 jardas no segundo tempo, muito bem terceira descida, 8 de 12, foi assertivo. É aquilo que eu já falei, o Bo Nix, ele me lembra o Baker Mayfield do Velho Testamento. Ele é impreciso em algumas jogadas, ele não trabalha no meio do campo como poderia, o Baker do Velho Testamento era assim, e ele tem alguns turnovers estúpidos. Baker do Velho Testamento. Mas os dois, eles são, ó, puxel. Eu quero tirar o chapéu aqui para, momento Raul Gil de novo, para o Bo Nix pelo desempenho, especialmente no segundo tempo nessa partida. Foi apenas a segunda derrota do Patrick Mahomes na carreira contra o Denver Broncos. Bateu na trave Denver de vencer Kansas City no passado com aquele field goal e tal, né? Dessa vez consegue e estilinga a sua liderança na divisão. Defesa de Denver, mais uma atuação de gala, Patrick Mahomes 30% pressionado, 4-11 quando pressionado, teve interceptação no início do terceiro quarto, que ele força um passe saindo do pocket. E o Patrick Mahomes, Andy Reid e o Matt Nagy, eles decidiram atacar em profundidade a secundária de Denver, porque contra essa defesa, eu acho que essa seria a abordagem de fato. Mas o resultado não veio. Teve até uma interferência e tudo mais que eles conseguiram numa jogada longa, mas para mais de 15 jardas, o Mahomes 1 de 7. Riley Moss quase foi problema nessa partida. Denver sai com uma vitória muito importante, vai para 9-2. Neste momento, pelo Next Gen Stats, Denver tem 75% de chance de ganhar a divisão. Tem 2-1 dentro da NFC Oeste. Os Chargers 16% e os Chiefs 9%. Ganhar a divisão para Kansas City é quase impossível e vai ser a primeira vez na era Patrick Mahomes que os Chiefs caminham para não ganhar a AFC Oeste. Denver tem a melhor defesa da NFL, essa defesa merece respeito. Eu palpitei na última semana nos Broncos por conta dessa unidade, o jogo C no Colorado. Os Broncos eram zebra nessa partida, acredite se quiser, venceram os Chiefs. Significa que Kansas City não tem chance de título? Não. Vale lembrar que os Packers com Aaron Rodgers, por exemplo, ganharam o Super Bowl vindo do wild card. Os Buccaneers com Brady também. Quando você tem um quarterback de elite, você não vai descartar esse time, mesmo ele jogando via wild card. Até porque a gente já viu o Mahomes vencendo uma final de conferência, uma semifinal de conferência fora de casa, eliminando Ravens e Bills mais cedo aí na carreira dele, né? Chegando no Super Bowl e sendo campeão. Então não dá para descartar Kansas City. Mas
a situação pode ficar um pouco mais complicada e os Chiefs não jogarem no Arrowhead em janeiro, tá bom? Amanhã no Vencedores e Perdedores tem muito mais para vocês, tem mais vídeos para os membros ao longo dessa semana também, e é isso. Um beijo carinhoso, hoje tem Cowboys e Raiders no Monday Night fechando a semana 11 e a gente volta em breve com mais. Fizemos todo o estrago que podíamos. Até a próxima. Tchau.